tarde a todos. Apresento para vocês hoje a nossa palestrante, Cecília Tivir. Ela é coorganizadora do capítulo Paileris de Maputo e ela atua na inclusão e diversidade nas comunidades de tecnologia. A reflexão de hoje é com a palestra Beyond the Code, Dinâmicas Emocionais das Comunidades Paileires. Nenhuma comunidade de código aberto se sustenta apenas com os códigos. É necessário também abordar temas como a confiança e a motivação dos voluntários. Então, por favor, vamos receber com muito carinho a nossa palestrante Cecília Tivir. Olá a todos e a todas, meu nome é Cecília e hoje vou apresentar a minha talk que tem como tema Beyond the Code, Dinâmicas Emocionais das Comunidades Paileires. Então, sobre mim, meu nome é Cecília Tivir, como já havia tentado, sou candidata a doutoramento em Inteligência Artificial e Educação. Sou também cofundadora da associação Assat Lab, que é uma associação de mulheres dedicada ao empoderamento feminino na área de tecnologia e outras engenharias. Sou co-organizadora dos eventos Django Girls, em Moçambique. Sou também co-organizadora da Paileris Maputo e da comunidade Python Moçambique. Vou apresentar o tema que tem a ver com as dinâmicas emocionais, né, das comunidades PyLeads, que vai além do código. E esta apresentação vai cingir-se em 3 pontos. O primeiro é entender um pouco sobre as dinâmicas emocionais, depois tem a parte do demo e, por fim, a conclusão. E, para começar, nós vamos iniciar com um filme, Inside Out 2, que é um filme que fala um pouco sobre as emoções, com a personagem principal, a Rayl, cresce e enfrenta emoções, novas emoções, né? Que ela começa a descobrir novas emoções. Inicialmente ela já tinha emoções como alegria, ela tinha tristeza, tinha raiva, tinha o medo, tinha o nojinho, mas com o tempo foram surgindo novas emoções, que é a ansiedade, inveja, vergonha e tédio. E, de certa forma, essas emoções tentam proteger a, a personagem e elas também às vezes trabalham em conjunto. E como entender no contexto de comunidades a influência desses sentimentos em cada membro? E como é que essas emoções, de certa forma, elas influenciam na participação dos próprios membros? É a pergunta que nos traz essa apresentação. Então, para isso, trazemos aqui a Mira. A Mira é uma menina, é uma membro também de uma comunidade que quando ela dá o seu primeiro passo na participação na comunidade, ela sente também emoções que nem a Ray. Ela sente alegre, né? Inicialmente, quando entra, começa a fazer parte da comunidade, ela se sente acolhida, ela conhece pessoas novas, ela descobre que encontrou um lugar que ela esperava muito, por aí vai. Mas com o tempo essas emoções vão variando, começam a surgir novas emoções, ou algumas nem surgir, né, porque elas já existem, mas ela começa a passar por certas emoções. E aí que entra as dinâmicas das emoções. Por exemplo, quando o código dela não compila, como é que ela se sente, quando ela tem que apresentar um projeto em público, e por aí vai. Mas também tem emoções que vão surgindo, por exemplo, quando ela consegue fazer um PR e é aceite, mas também esse PR pode não ser aceite e o feedback não ser muito bom para o jeito que ela recebeu. Isso vai variando. Mas nós temos uma emoção em comum que nos faz continuar a fazer parte de comunidades como a PyLadies, que é o senso de pertença, né? E quando nos convidam para ser mentores, ou quando nós conseguimos ter essa autoconfiança de querer mentorar novos participantes, queremos partilhar um determinado conhecimento que nós temos, e é aí que vamos surgir essas emoções de pertença.
Mas essas emoções da mira, no caso, elas podem trabalhar em conjunto, como elas também podem trabalhar em conflito. E essas emoções podem definir se ela continua a participar, se ela vai pedir ajuda ou vai pedir mentoria, se ela quer desistir, por aí vai. Então, isso vai variando com o tempo. Então, aqui nós trazemos uma parte do código que usamos o Python, usamos um modelo, né, de classificação de emoções. Isso nós usamos um conjunto de dados nossos, que sempre colhemos na altura no final de cada evento, que são comentários de feedback, e tentamos certificar de que esses comentários não tenham lá dados sensíveis que sejam partilhados. E criamos um pequeno código que está na sua fase experimental, ainda. Que provavelmente tem alguma coisa que tenha ocorrido. Ok. Então, nesse caso, nós fizemos o uso do pipeline que é só Zero Shot Classification. Nós usamos ele, assim como está, não mudamos nada, não treinamos o modelo, né, para entender o que, o que tem nos nossos textos de comentário, ou não classificamos também de forma, não categorizamos de forma manual. Por enquanto, só demos modelo e com o tempo vamos tentar fazer isso e tentar também redizer quais são os modelos. Mas usamos este modelo específico aqui que vem via Transformer, Hugging Face, e categorizamos mais ou menos 8 sentimentos, que ainda estamos em fase de validação. Depois vamos categorizar a stage também, que vamos ter que dizer se é um evento de onboarding, é um evento de workshop que vai decorrer, por aí vai, com o tempo. Mas por enquanto só fizemos uma pequena análise. E com isso só usamos o template e o modelo tinha que nos dizer se o texto expressa um desses tipos de categoria. Aí, com isso, criamos nossa função de predição, que vai nos fazer, de acordo com as categorias, vai nos dar o maior, a emoção com maior score de confidencialidade, e carregamos cá o nosso ficheiro. Nós chamamos a função, tivemos nosso resultado, que foi umas duas colunas, de predição, né? Que vai dizer que emoção não é candidata a ser a predicted no nosso texto. Também tentamos verificar alguns sinais de burnout ou de desmotivação. Também categorizamos esses sinais de tristeza, raiva, cansaço, desânimo e medo. Encontramos alguns poucos sinais, e basicamente o que nós temos agora é isso que tentamos fazer, e encontrar esses sinais e verificar, por exemplo, se como nós, organizadores dos eventos, podemos intervir, mas isso não quer dizer que já é algo suficiente para nós tomarmos ação. Não é exatamente isso, é mais só um estudo experimental que nós estamos a tentar trazer aqui e verificar se nós podemos nos cingir, né? Precisamos validar, né? Se precisamos nos cingir com o que nós temos. E isso não tem nada a ver com um pequeno, não, mas algo que vai dizer que ou podemos usar isso para intervir em casos de a pessoa querer desistir. Não, por agora nós ainda estamos a estudar e ainda precisamos ver outras formas de nós fazermos chega desses tipos de sentimentos na comunidade.
Não está numa fase embrionária, ainda estamos a tentar descobrir novas formas, novos modelos que vão auxiliar a termos essas informações como elas devem ser. Então, nós conseguimos encontrar uma distribuição das emoções que são mais frequentes nos nossos comentários. Temos esperança e confiança, e como menos comum a tristeza. Então, com base nisso, ainda vamos avaliar e validar ah, o que nós temos como sentimentos. E um instante só. Ok. Então, base nisso. Então, o que nós queremos entender é essa dinâmica entre o início que a pessoa faz join na comunidade e até o tempo que ela para de contribuir, por exemplo, e qual é o tempo que nós podemos conseguir medir essas dinâmicas e que tipo de emoções são mais frequentes. E, por exemplo, quando estamos no stage, na fase de aprendizado, como é que os novos membros têm lidado e como é que eles conseguem considerar esses tipos de sentimento. E quanto ao contributo, também ver como é que tem se feito o contributo na comunidade, o que faz com que as pessoas permaneçam, os membros permaneçam na comunidade, e por aí vai. Então, o que deu para aprender nesse tudo foram alguns pontos, não em termos de observação direta, que são as frustrações que nós temos com mentoria, elas podem gerar mentoria, se eu estou frustrada com um determinado assunto que não consigo entender, posso pedir mentoria ou posso ser eu a mentora. Então, são coisas que vamos aprendendo com o tempo e que o orgulho, quando nos sentimos muito orgulhosos, nos sentimos motivados. E a pertença também tem a ver com a estabilidade emocional e os feedbacks positivos que têm vindo, o reconhecimento, por aí vai. Então, para além do código, entender que, é também bom entender que por trás de cada linha de código nós vamos escrevendo há histórias, há sentimento envolvido e há pessoas reais que têm feito, que têm escrito esses códigos. Então, quer dizer que nós precisamos também rever a forma como nós nos sentimos. E, por fim, dizer que nós podemos esquecer tudo que nos é dito, né? Como essa toque podemos esquecer, mas nunca podemos esquecer como as pessoas nos fazem sentir, principalmente em comunidades. Então, é tudo que eu tinha a partilhar hoje e espero tenham gostado e muito obrigada por estarem aqui e espero algum contributo também para vermos como é que nós podemos tentar desenhar algo mais concreto sobre emoções, códigos e como nós conseguimos nos criar esse sentimento. Muito obrigada, Cecília. Sua palestra foi muito sensível, muito necessária. E a forma como você conectou dados com experiências e práticas da psicologia de comunidade foi muito importante para mostrar como as emoções podem sustentar ou fragilizar nossas comunidades. Então, muito importante, muitas dicas que a gente pode aí usar para aplicar e melhorar nossas comunidades. Muito obrigada pela sua contribuição.